Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado ou abençoada por Deus. O vídeo hoje talvez vai ficar um pouquinho só mais longo, mas é poucos minutinhos a mais. Então tenha paciência, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. O texto que a gente vai ler, vamos ler dois textos no mesmo capítulo de Hebreus. Hebreus 10, 26 ao 31 e depois 10, 35 ao 39. Vamos ler de trás para frente. Primeiro, Hebreus 10, 35 ao 39, que diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Agora o 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança de Deus, o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deu uma atropelada na pontuação, mas vamos lá. Deu para entender, né? A carta aos Hebreus, o autor vem explicando quem é Jesus, a diferença dos homens que foram bastante fiéis a Deus, que foram obedientes a Deus, mas ainda assim eles eram menores do que Jesus. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Abraão, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é o Filho de Deus. E ele vem explicando isso. E no versículo 26 ao 31, ele tá dizendo assim, falando sobre o pecado voluntário. Então ele cita lá na lei, né, quando ele diz assim, que pelo testemunho de duas ou três testemunhas, né, vai ser castigado aquele que rejeitar a lei de Moisés. Então ele está dizendo assim, vocês estão rejeitando a nova aliança, se com Moisés, que era homem, havia um castigo para quem rejeitasse a lei, imagine então você rejeitando aquele que é maior do que Moisés, que é Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, enquanto você não conhecia, ok, você não conhecia, mas agora você conhece. Então quando a gente peca, quando você peca conhecendo, é pior do que aquele que nunca conheceu a lei. Quando o cenário, então por isso que talvez tenha muita gente, né, pecando voluntariamente, porque é como se não valesse mais a pena permanecer fiel a Cristo. O cenário que se apresenta diante da vida dele é tão desfavorável, parece que todo mundo peca, só ele que não pode pecar, os outros se dão bem, você não se dá bem, não. O autor está explicando que vale a pena continuarmos fiel a Cristo. Quando o cenário é desfavorável, qual é a solução? É continuar com Cristo. Acreditar plenamente em Cristo nos põe em total segurança, ainda que pareça que não. Mas se tem um lugar que nós estamos 100% seguros, é em Cristo. Não devemos trocar a confiança em Cristo pela dúvida ou pela suspeita, porque quando a gente passa a pecar voluntariamente, e agora eu não estou falando de nenhum pecado específico, eu estou falando dentro daquilo que a carta está falando
para quem foi enviado, para os hebreus. Que quando eu não quero mais, eu prefiro aquilo que me dá, aquilo que me foi ensinado, aquilo que não preciso me esforçar muito para entender, igual eles estavam acostumados com a lei e agora tinham algo novo, que já não era tão novo, que já tinha algum tempo, mas eles insistiam naquilo, né? É muito mais fácil, né, eu duvidar daquilo que eu não estou vendo. Bem-aventurado aquele que não viu e creu, Jesus disse. Por 2 ou 3 testemunhas na lei de Moisés morria quem duvidasse. E Jesus, que é maior do que Moisés. Aí o capítulo 11 segue explicando o resultado, né, da fé. E é nesse ponto que eu quero entrar, que foi só uma introdução, é nesse ponto que eu quero entrar. Porque o capítulo 11, embora a gente lê o capítulo 10, mas no capítulo 11 vem dando exemplos de fé e vem falando de pessoas, que foram assim exemplos de fé. Eu quero começar dizendo assim, ter fé. Eu estou olhando aqui porque eu anotei, porque eu quero falar bastante coisa, preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda aquilo que o Senhor me deu em relação à fé. Ter fé não garante que veremos o cumprimento da promessa. Oi? Deu não agora, né? Então não vale a pena ter fé? Claro que vale a pena ter fé. A fé nos conserva no caminho, que é o versículo 39 do capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos daquele povo, gente, que todo... se eu não ver nada, e agora não estou vendo nada, e não acontece nada, então vou voltar para trás. Não, nós somos daquele povo que vamos entendendo o mover do mundo espiritual, nós vamos entendendo que o Senhor sustenta todas as coisas, que tudo está no controle dele e que nem tudo que ele está fazendo eu estou vendo com os meus olhos naturais, mas que está acontecendo. E com isso eu estou conservando a minha alma, eu estou desenvolvendo a minha salvação. Ter fé, a fé, porque muita gente pensa, entende que ter fé é para obter coisas materiais. Não sei se hoje a gente ainda ouve muito, mas tinha muito aquele negócio, vou viver da fé. Então as pessoas não trabalhavam e diziam que ia viver da fé, né? Mas ter fé não é para obter coisas. Aí a gente vai ler, eu quero estar sempre lendo aqui os versículos, Hebreus 11, 4. Presta atenção nisso, que diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus pela fé. Não está dizendo que Abel recebeu de Deus. Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, Abel não recebeu de Deus primeiro algo porque ele teve fé e Deus deu algo para ele. Quando ele ofereceu o excelente sacrifício, ele não recebeu nada material em troca. Foi justo com Deus. Ele estava devolvendo a Deus o que Deus deu para ele. Ele plantou, ele colheu, Deus deu uma terra boa, não aconteceu nada de ruim. Então, assim, ele já estava abençoado. Então, ele teve fé que Deus fez aquilo por ele. Então, ele não pediu nada em troca, ele não deitou numa rede. Ele falou, não, eu preciso devolver para Deus aquilo que ele me deu. E o melhor disso, Abel recebeu a aprovação de Deus. A oferta de Abel fala. Sabia que a sua oferta fala? A gente acabou de ler. A oferta fala, mas a oferta tem boca? Quer dizer que o que Abel recolheu, o fruto tinha boca? Falava? Não. O ato dele de ofertar, o ato dele de ser aprovado por Deus, lembra que Caim também ofereceu e não foi aprovado por Deus? Quem tinha fé, então? A oferta fala sobre o seu ofertante, a de Abel fala do seu coração justo. O que a oferta de Abel falava sobre ele? Ele era justo.
Ele entendeu que foi Deus que deu para ele. Ele entendeu que a bênção vem do céu. Então a sua oferta fala sobre você. O que a sua oferta pode falar sobre você? Hebreus 11:5 diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agradado a Deus. Então, Enoque agradou a Deus de tal forma que ele não precisou morrer, só pelo modo como ele caminhava na terra. E quando eu leio isso, eu fico imaginando as atitudes de Enoque, como ele se comportava, como ele se relacionava com Deus, como ele se relacionava com as pessoas. Isso foi oferta para Deus. Então, o nosso modo de viver, gente, o nosso modo de negociar, o nosso modo de tratar com as pessoas, todas, seja amigo, família, no bar, que você compra seu pão, no banco, o seu caminhar com Deus pode ou não ser uma oferta agradável a Deus. O modo como você vive é uma oferta, vai ser igual a oferta de Abel, que agradou a Deus, ou vai ser igual a uma oferta de Caim, que não agradou a Deus. Não precisamos mentalizar algo específico para fazer acontecer, como resultado da nossa fé. Simplesmente, quando temos fé, Deus gera algo. É nisso que eu queria chegar. Porque quando a pessoa, normalmente quando a gente pensa em fé, eu tenho fé para comprar aquela casa. Aí a gente já mentaliza, que não é errado. Eu tenho fé para comprar aquele carro. Você já imagina aquele carro que você vai comprar. Mas sabe o que eu descobri aqui? Que a gente não precisa mentalizar, a gente só precisa ter fé. E o próprio Deus é que gera, que materializa, vamos dizer assim, fica melhor, né? É o próprio Deus que materializa como resultado da nossa fé. Quando meu filho foi curado com 3 meses, quando o médico disse que ele era um óbito, se tem uma hora, um momento que eu estava sem fé, só era só sofrimento, mas a fé que eu já tinha antes gerou a cura do meu filho. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, a gente quer especificar a nossa fé para Deus, como eu falei, a gente quer materializar, mas o autor está dizendo assim, que o Senhor, ele é galardoador, ele presenteia aqueles que buscam. Então, o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor. Queremos especificar nossa fé, mas basta crer que Ele existe. Quando assim creio em todos os atributos e poder de Deus. E Ele nos recompensa segundo a nossa fé. Os exemplos de fé dados no capítulo 11 são de pessoas que viveram no regime da lei, levando sacrifícios. O autor esclarece que não foi a oferta deles em si que agradou a Deus, mas foi crer que Ele existe. Então não foi o sacrifício em si, não foi o fruto da terra de Abel que agradou a Deus, o fruto em si, mas a atitude, a fidelidade dele com Deus, a maneira como ele apresentou a Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam, ele buscou a Deus. Enoque, o andar dele, foi a oferta dele, agradou a Deus. E Enoque não pediu para Deus assim, eu não quero morrer, eu quero ser trasladado. Não, ele simplesmente andou com Deus, ele se aproximou de Deus e Deus foi galardoador, Deus presenteou ele com não morrer. Deus presenteou Enoque, né, aprovando a oferta dele, e até hoje a gente fala da oferta de Enoque. Moisés celebrou a Páscoa derramando sangue
para proteger o povo nos umbrais da porta. Jesus fez o mesmo. Eu estou falando que Deus presenteia aquele que se aproxima dele. Jesus fez o mesmo, derramou sangue para nos proteger. Era novo para o povo, quando Moisés tirou o povo do Egito, atravessar o Mar Vermelho, mas ele não teve medo. Ele não teve medo. E muitas vezes a nossa fé falha quando aparece um Mar Vermelho na nossa frente, quando aparece algo novo. Mas Moisés, ele simplesmente obedeceu, ele foi. Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Moisés buscou a Deus. E Moisés, ele não especificou, ele não mentalizou a fé. Ele não falou assim, bom, eu vou andar, eu vou pegar o povo, vou conduzir, aí o mar vai abrir e a gente vai atravessar. Não, ele não tinha noção do que ia acontecer. Ele simplesmente se aproximou de Deus. Eles não mentalizaram o que ia acontecer. Eles não sabiam como que Deus ia fazer. Eles simplesmente se aproximaram de Deus. O mar se abriu e outras coisas aconteceram. Então, do mesmo jeito que Moisés, quando ele obedeceu, passou sangue nos umbrais da porta, ele não sabia. Ele simplesmente se aproximou de Deus. Qual fé tinha Josué e o povo quando as muralhas caíram? Eles simplesmente criam que Deus existe e é galardoador. Josué, ele seguiu à risca as instruções de Deus, ele se aproximou de Deus com fé, ele não tinha noção do que ia acontecer. Eu acho que nem nos melhores sonhos dele ele ia imaginar, ele não sabia, não, eu vou obedecer tudo que Deus falou, porque a muralha elas vão ruir e vai acontecer assim, a gente vai entrar, vamos tomar a cidade, não. Ele simplesmente foi. E Deus gerou a bênção dele. Quando a mulher está gerando um filho, a gente não sabe como que vai vir a cara que vai vir, a gente simplesmente está gerando. Aquele que se aproxima do Senhor se aproxima com fé e que ele é galardoador. Então a gente não diz para Deus como que vai ser a nossa fé, porque a gente quer saber como que Deus vai fazer. Quem tem fé não precisa saber. Raabe não olhou para si quando acolheu os espias. Se olhasse, só veria promiscuidade. Se ela olhasse para ela, só veria promiscuidade. Mas olhou para o Deus dos espias. A fé de Raabe fez com que ela olhasse para os dois espias, porque ela olhando para ela sabia que não ia vir nada. Mas quando ela olhou para os espias, ela nem ia imaginar. Ela só fez um pedido, olha, só não me mata junto com o povo. Mas ela alcançou muito mais. Ela, além de não morrer junto com o povo dela, ela mudou de povo, ela adquiriu um novo povo, ela foi morar com o povo de Israel, ela casou com Salmão. Hebreus 11, 32, e agora é o último que nós vamos ler. 11, 32, que diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então, ele está dizendo, todos esses se aproximaram de Deus. E essa aproximação de Deus, essa fé em se aproximar de Deus foi que gerou o milagre. A fé gerou coisas que não foram mentalizadas por eles, mas gerou o que precisava ser gerado para a situação e para o tempo. Porque, gente, Deus, ele sabe todas as coisas. A gente mentaliza, a gente tem fé. Não, eu tenho fé que vou ter uma casa. Aí, cada um quer uma casa de um jeito. Uma quer de 2 andares, um quer um apartamento. Então, a gente mentaliza. Só que o Senhor conhece eu e você. Ele conhece o tempo em que nós vivemos. Então, ele vai nos dar, a gente se aproxima dele, com fé pedindo a casa, e ele vai nos dar conforme vai ser melhor para nós, conforme o tempo que nós vivemos, conforme a vida de cada um. Gideão, quando teve fé em Deus, não sabia que venceria com 300 soldados. Ele sabia que ia vencer, porque ele teve fé, porque se ele não tivesse fé que ia vencer, ele não teria ido. Mas ele não pensou que seria daquela maneira. Então eu quero te encorajar a continuar tendo fé, mas não ficar frustrado
né? Não ficar, aliás, vamos inverter, não ficar imaginando como vai ser, querendo mandar em Deus. Não, eu quero um carro, mas eu quero dessa cor, eu quero desse modelo, eu quero desse... Ah, mas Deus, ele se agrada, se ele se agradar de mim, ele vai me dar. Ele se agrada de você, ele se agrada da sua fé. Mas você também tem que se agradar de Deus primeiro, porque ele vai dar da maneira que for melhor. A certeza é que ele vai dar. A certeza de Gideão é que ele ia vencer. Como? Gente, o que importa? O que importa? A fé não é para receber recompensas somente, mas para suportar as dores até a morte. Quando ele cita esse último versículo 11:32, que diremos mais, né, sobre Sansão, sobre Jefté, todos esses homens, Moisés, todos eles padeceram dores até dar à luz aquilo que eles tiveram fé. Abel, ele não sofreu, eu vou dizer até que sofreu, porque ele teve que arar a terra, ele teve que cuidar, né, para poder colher o fruto. Mas a dor dele mesmo foi depois que ele foi morto pelo irmão. Então, a fé, gente, gera dores. Então, se você está numa caminhada, mas eu não tenho nem mais fé, não é que você tem fé. É porque é um momento de dor mesmo. É um momento de dor. Todos eles alcançaram. Todos eles alcançaram. Mas todos eles sofreram. E vou repetir,